Olá, pessoal. Como vocês viram na internet, eu chamei os hoteleiros para conversar. E aí eu consegui, por incrível que pareça, 4 loucos e corajosos para a gente conversar aí sobre as coisas que estão acontecendo no mercado. E a nossa primeira missão agora é analisar o seguinte: 2 meses que nós estamos na pandemia na hotelaria. 2 meses que a gente teve aquele 12 de março que falamos, e agora? O que vai acontecer? Né? Eu, particularmente, fiquei muito impressionado como algumas lideranças acabaram travando. Elas não conseguiram orientar suas equipes, elas não conseguiram pensar no que fazer. A gente sabe que é um problema inédito que está acontecendo, mas elas acabaram travando. E isso me impressionou muito, porque eram pessoas muito gabaritadas. Teve, sim, pessoas que conseguiram fazer coisas muito boas, orientar, mas teve um pessoal que travou. E aí, para falar sobre essa liderança, o que ela enxergou, o que ela viu nesses líderes que se viram em choque nesse momento, e também outras visões que ela teve. Melissa, o que você viu aí nesses 2 meses que aconteceu com esses líderes? Eu acho que eles vão ser fundamentais aí para que a gente consiga ter um futuro promissor ou ruim para o negócio. É verdade, sabe? Bastante gente travou mesmo, equipe desesperada sem saber para onde ir, porque o chefe, o líder, quem é que seja, não sabia nem para onde ir, o que fazer, né? E foi muito engraçado, mas eu acho que depois, assim, que caiu um pouco a ficha do pessoal e começou a ver, e aí a gente está falando de dias, né? Porque as coisas estavam mudando no dia a dia. Aí você vê que aos poucos foram tentando se adaptar, entrar um pouco, entender o que estava acontecendo, que nem você falou, é uma coisa inédita, não tem precedente na nossa geração isso, completamente diferente, até hoje a gente não sabe direito o que vai ser, mas deu um susto. Muita gente deu uma escorregada ali e depois começou a colocar, tentar firmar o seu pé no chão, né? Ficar ali e voltar a ter um pouco mais de segurança. E aí cada um tinha que voltar e olhar para o caminho que precisava tomar. E o mais legal é quando os líderes, os hotéis, os envolvidos, né, na gestão do negócio começaram a tentar aproveitar o seu lado forte, né? Então, eu sou mais focado na área administrativa financeira, vou focar aqui e vou cuidar. Eu vou buscar já ver o que eu preciso rever na minha rotina de operação, eu vou lá e vou mexer. Mas isso também não é uma realidade para todo mundo, né? Eu acho que uma coisa que eu senti desde o começo, vou ser bem sincera, foi a questão do compartilhamento de conhecimento. Não, eu acho que logo desde o começo as pessoas já passaram a trocar ideias, sabe? Independente se era concorrente, se era de outro mercado, não precisa nem ser da hotelaria, né? Acho que já foi começando essa troca. E para mim, eu acho que esse é um dos pontos mais legais, um dos pontos positivos, não legais, né? Positivos de tudo isso é essa troca de conhecimento que veio nesses últimos 60 dias e que eu acho que só vai melhorar. Mas tem gente que não voltou com o pé no chão, não. Tem gente que está perdida até agora. Isso é fato. E eu acho que vai ser uma dificuldade tanto para a rede quanto para a independente, né? Porque essa liderança do hotel em si, e tem gente que acha que eu pego muito no pé, mas não é, porque eu acho que o gerente geral ele é o cabeça do negócio. Ele é o cara que ele precisa, nessa hora, ter uma mente muito fria para conseguir passar a estratégia. E eu acho né? que ele... eu acho né? que muitos deles acabaram não conseguindo mudar muito, assim, absorver o que aconteceu e conseguir transmitir, talvez, uma tranquilidade para a equipe, no sentido de falar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente vai tentar entender e vai tentar seguir em frente. Eu não sei vocês, no geral, acho que vocês podem até falar de todo o ambiente que vocês passaram nesse momento todo, mas eu tenho sentido nos últimos tempos, antes da pandemia, tá? Que eu acho que falta um pouco de atitude, às vezes. As pessoas esperam muito as coisas virem prontas na sua mão. E eu acho que o mundo é de quem vai e faz, entendeu? Não é quem espera sempre alcança, não.
Nunca. Só alcança quem corre atrás, entendeu? Então, acho que é isso. Acho que quem vai estar fazendo a diferença nesses últimos 60 dias são aqueles que estão correndo atrás, que têm atitude e que faz. Fechou. Aqui em São Paulo, nós tivemos um impacto maior naquele primeiro momento, quando aconteceu. A gente parecia assim que estava numa semana de loucura, vendo um dos maiores hotéis de São Paulo começar a fechar, depois todo mundo, enfim, aquela coisa, não sabia se ia visitar, se não ia, se falava com o cliente ou não. Só que talvez, para quem estava de fora dos grandes centros, a coisa foi um pouco diferente. E, Luiz, explica aí para a gente como é que foi para vocês aí esses 2 meses, como é que foi o impacto, era uma coisa que logo de cara vocês acharam que foi sério, que não? O mercado do interior ele é muito relacional, vocês estão muito habituados a estar sempre em contato com o cliente, sempre em contato com visitas, as visitas são bem mais amistosas, as presenciais, enfim. E como é que foi para vocês, assim, saberem que do nada as coisas mudaram, assim, as coisas ficaram diferentes? Então, Albert, quando a OMS anunciou a pandemia, já foi bem complicado, porque no interior hoje tem muita empresa que tem filial aqui no Brasil, outra lá na Espanha, por exemplo, tem outras, enfim. Então, assim, começou a se fechar a porta da Europa, começou a se fechar a porta do mundo, e assim, a gente tem um aeroporto aqui ao lado, que é Viracopos, também começou a cair muito movimento do aeroporto, e o negócio começou a ficar desesperador, ninguém sabia o que fazia. A maioria das pessoas que trabalham em hotéis hoje de rede tem os investidores, são empresários, e eu conversava muito com eles. Eles falavam assim, vai ficar muito feio, 2020 perdeu, acabou. Mas a gente, por ser do interior, a gente ainda tem aquela esperança, não vai ser assim, vai chegar menos, sabe, aquela esperança. Mas a hora que chegou, dia 23 de março, que a gente fechou o hotel, a realidade veio à tona e assim, foi desesperador. Perdeu muito amigo, funcionário, muita gente, então assim, foi desesperador. Eu tenho intenção de abrir o hotel 1º de junho. Então assim, o que eu estou sentindo dos meus clientes que eu já estou ligando? Como eu disse anteriormente, quem tem a rua no bolso vai sair na frente, né? Então assim, o que eu estou sentindo? Eles falaram, que bom que você vai abrir, porque eu consigo colocar 1, eu consigo colocar 2, eu consigo mandar 3, eu vou ter um evento, mas eu queria a sua sala de eventos para 200 pessoas que seja para 20, você consegue? Aí que a gente tem que ser parceiro deles. Você não vai poder cobrar uma sala de eventos de R$ 1.800, R$ 2.500, você vai ter que cobrar menos em sala, mas você vai ganhar em outros lugares. Então, assim, foi desesperador no começo, mas ainda tem uma esperança. Eu acho que o segundo semestre vai ser, se a gente chegar com 40%, vai ser muito bom. Luiz, aqui em São Paulo, num primeiro momento, principalmente acho que no primeiro mês, a gente não conseguiu ter muito contato com os clientes de uma maneira mais assertiva, porque eles também estavam num momento muito complicado, teve muita gente que saiu de férias, de licença, enfim, conseguia falar, comunicar, e nós também não sabíamos desse movimento, ou vocês conseguiram já no primeiro momento ainda conseguir manter esses contatos? Então, como você disse quando você estava formulando a primeira pergunta, que o contato com o cliente do interior é diferente, você torna-se amigo dele. Então, ele vai te passar o que está acontecendo, feedback direto dentro da empresa. Então, assim, eu soube de empresas aqui, no mesmo dia que demitiu 80 pessoas, ele ligou e falou, em junho a gente volta com 3, 4, viajando e fazendo alguma coisa. É muito mais... O Cadu sabe o que eu estou falando, que ele visitou o interior também, é muito mais amigável a relação. Então, assim, a gente sabe direto o que acontece na fonte a qualquer momento. Acho que quando você está atendendo uma empresa grande de São Paulo, enfim, tem várias... você tem que passar por vários setores. Aqui não, você já liga direto para o CEO, você já liga direto para o diretor financeiro, você tem um WhatsApp de todo mundo, você está no grupo do WhatsApp da empresa. Então, é muito mais amistoso, muito mais fácil de trabalhar. Então, assim, não é que é fácil, eu vou lotar o hotel 100% pós-pandemia. Não é. Mas, assim, a gente depende muito do fator externo. O fator Espanha, o fator Alemanha, o fator China, que aqui em Jundiaí é muito forte. Mas se você tem eles como amigo de vocês, fica muito mais fácil. Então, assim, a gente vai ter que se colocar mais ainda, de fato, na situação deles, fazer praticamente o que você precisa para eu poder te ajudar. Até negociar parafuso, se ele precisar da empresa dele, você vai ter que negociar, porque você conhece todo mundo.
Assim, ele vai reduzir o custo do parafuso, mas vai gastar mais com hotel. Então, vamos ter que negociar em todas as frentes. Daí vai ficar bem mais fácil. Ah. Você falou que tem demanda da China. Eles foram os primeiros a dar sinais assim de que o negócio era mais sério, a demanda que você tinha dos chineses? Sim, foi o primeiro. Tem chineses ainda em Jundiaí, não no meu hotel, mas em outro hotel da concorrência. Eles estão isolados neste hotel. O hotel está fechado e só está com eles lá dentro. Então, eles ficaram praticamente isolados, não podiam voltar, estão aqui até hoje e vão manter. Italianos também, eu tive dificuldade também, porque tem empresa, sabe, um italiano aqui, também se fecharam, foram embora. Então, quando começou a fechar o mundo, parece que estava todo mundo saiu correndo de Jundiaí, mais uma cidade. Então, foi um negócio meio desesperador. Falei, pô, tá todo mundo aqui, tá todo mundo na Jundiaí. Durante terça, quinta, é uma cidade, a noite é legal, o Cadu sabe o que eu tô falando, tem barzinho, tem história de sumiu. Parecia o Walking Dead isso aqui à noite, não tinha ninguém na rua. Então, assim, foi meio assustador, mas assim, hoje já está voltando. Se você olha nos lugares, está voltando. O restaurante está fechado, mas você vê movimento na rua, você vê uma empresa aberta, a outra também. Então, se você vê alguma coisa que já está surgindo aos poucos, mas está surgindo. Legal. O papel desse cara vai ser complicado agora, porque é um cara de dados, né? E as pessoas que mexem com dados, principalmente eles que tinham essa coisa de histórico, nós precisamos manter o histórico, não sei o quê. Agora fazer vai projeção, né? Isso é uma provocação, hein? Comportamento da demanda, essas coisas todas e tal, agora vai ser meio complicado. Porém, vai ser fundamental. Por quê? Porque vai ser importante para usar a técnica que ele tem dentro do que ele consegue fazer de projeção de experiência para a coisa acontecer. Mas eu quero ver a impressão dele, porque ele já atuou também no mercado da Ásia, e saber o que ele pensou quando realmente todo o histórico que se existia começou a ruir, e pensando assim, pô, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer um forecast? Como é que eu vou fazer uma projeção? Rafael Toledo, acho que a tua missão não é fácil não, amigo? Olha, bom, das lives, das 1000 lives que estão rolando, eu escutei uma pessoa falando que agora era o momento de queimar todo o histórico e começar do zero. Eu te digo, se você entrar nessa fogueira, você vai estar lascado. Guarda o histórico, vai ser útil. Eu acho que muda um pouco a fonte de informação, mas a técnica é basicamente a mesma, tá? Na hotelaria é um segmento que ele tem muita previsibilidade. O que eu quero dizer com isso? Que a mudança que tem de um ano para outro, ela é bem pequena. Se a gente olhar, tirando essa coisa do coronavírus, se a gente olhar ano a ano, a mudança é de 2%, 3%, 4%, 5%. O crescimento não é tão alto e a queda não é tão alta. Mesmo quando tem Olimpíada no Brasil, que cresce 12%, no outro ano cai 8%, ainda é um mercado que cresce pouco ano a ano. Então é muito fácil, não fácil, né, mas é muito mais tranquilo de fazer uma previsão, porque o mercado hoteleiro em geral não muda tanto de um ano para o outro. Isso é bom. Só que agora a gente está no coronavírus, teve uma mudança radical, externa, que ninguém esperava, enfim, aconteceu. Então o que a gente tem que fazer agora? Eu acho que não dá para a gente fazer o forecast, a previsão, os mesmos modelos que a gente tinha antes, porque não dá para projetar igual, porque não tem uma referência igual. Então a gente tem que buscar informações que dê para a gente aproveitar. O mercado que está mais na frente disso é a China. Eles ficaram doentes primeiro e eles conseguiram controlar de alguma maneira primeiro a doença. E o segundo mercado que a gente vai ter para analisar vai ser a Europa, principalmente a Espanha, a Itália, a Alemanha e a Inglaterra. E a gente, junto com os Estados Unidos, os Estados Unidos vamos dizer que é um terceiro e o Brasil é um quarto. A América do Sul, em geral, é um quarto modelo. Então, a gente tem referências para olhar de fora. Se a gente quiser saber como vai estar o Brasil daqui 2, 3 meses, olha como está a China hoje. Vai ser mais ou menos isso. Só que o que a gente vai ter que levar em consideração, cada país lida diferente com a doença. Na China, eles falam, ninguém sai de casa e ninguém sai de casa. Acabou. Né? Eles têm um poder que nenhuma democracia vai ter e eu não acho que deveria ter também.
Mas eles falam e as coisas acontecem. Então, a reação é mais rápida. Na Itália, eu vejo que é basicamente o que acontece no Brasil. Começou com a negação, dizendo que isso não era nada, que a gente é melhor do que o vírus, que não vai se passar pela gente. Um mês depois, tragédia. E a gente está vivendo a tragédia agora, né? Um mês falando não é nada, negação. Então, assim, a gente tem que usar os benchmarks que existem lá fora e adaptar um pouco para a gente. Então, acho que se a gente está olhando, em teoria, quais são os mercados que são mais comparáveis com o Brasil? É a China e os Estados Unidos, porque é predominantemente de consumo interno. Então, o Brasil, quem viaja no Brasil é basicamente brasileiro viajando, 90% é brasileiro, então depende muito do mercado interno, e esses dois países dependem muito do mercado interno, então é um bom benchmark. Tem diferenças econômicas, tem diferenças culturais, mas é um bom benchmark. Então, se a gente vê a China, que é bem mais autoritária nesse negócio do controle da doença, os hotéis estão começando a voltar, e estão voltando com 10%, eu, no Brasil, não faria um benchmark maior. Faria um benchmark ou igual ou ligeiramente menor. Porque a gente sabe que aqui é mais difícil de todo mundo fazer a mesma coisa, de todo mundo concordar, de todo mundo seguir numa direção só. Então, a gente vai ter referência. E para ter uma ideia de como pode acontecer com a gente e como não pode. Óbvio que quando a gente fala Brasil, muitas variáveis, né? São Paulo uma coisa, fora de São Paulo outra coisa, Curitiba outra coisa, Nordeste outra coisa. Muitas variáveis. Pode ser que no seu mercado o seu benchmark é maior, no seu mercado o benchmark é menor. Mas você tem uma linha de comparação com o que está acontecendo lá fora. Que, apesar de todo mundo falar, o meu mercado é diferente, desculpa o choque de realidade, não é. Geralmente o comportamento de viajantes é igual em todo lugar. Tudo igual. Então, assim, dá para ter uma referência. Não dá para você copiar e colar, sim, vai ter que adaptar, mas dá para ter uma referência. E eu acho que o que vai ser interessante agora, que a gente não viveu antes, é que o fato de medir e ter os dados feitos no sistema vai ser importante, porque a gente não sabe. A gente pode ter modelos matemáticos que dizem diferentes níveis de projeção e de evolução, mas a gente tem vários modelos, você vai ter que escolher um. E esse medir agora, então como foi no primeiro mês? Fechei com 5, com 10, com 12, com 20%. Ok, marca isso. Aí vai ter o segundo mês. Aí você vai ter uma linha de evolução. Aí você compara com o modelo matemático que você quiser para você saber onde você está. Eu acho que RM daqui para frente vai ser mais para isso. A gente vai medir e ter uma ideia de como evolui, quanto tempo vai demorar para retornar, se vai demorar 6, 12, 18, 24, infinito. Mas a gente vai conseguir medir isso. E o que acho que mais muda no trabalho, pelo menos no meu trabalho, é que antes a gente trabalhava, principalmente a RM, atua, onde as pessoas conseguem ver, né? É quando está anotado, é quando tem uma demanda alta. E a gente vai demorar um pouco para ter essa situação. Então, eu acho que o RM agora vai ser muito mais trabalhar para evitar o pânico, para evitar que aquele hotel achar que dá 30% de desconto, 50% de desconto, só o dele vai lotar, e que um desconto vai dar uma rasteira no vírus, eu acho que vai ser mais para esse lado. E ter projeções realistas para você não... que a taxa de ocupação deteriorou. Isso vai demorar para voltar, vai demorar um tempo. Para você não deteriorar na mesma proporção a diária média. Porque se você deteriorar os dois na mesma proporção que está tendo agora, sei lá, você imaginar que você vai ter 15% de ocupação e ter 40% da diária média que você tinha antes, o negócio vai quebrar. Independente se abrir, pode viajar, ninguém vai aguentar pagar isso. Porque a gente sabe que a margem da hotelaria não é tão grande assim. Então, acho que vai ser muito mais um trabalho de conscientização e de dizer, olha, não vai ficar 50% de ocupação mês que vem. Desiste. Não faz promoção, porque não é preço que as pessoas estão viajando. É falta de segurança, é porque não pode sair de casa, é porque tem menos voo, porque a empresa não deixa. Às vezes a pessoa quer ir, né? Vocês de vendas que saem muito na rua querem fazer as coisas, querem visitar o cliente, quer participar de um evento, quer conversar com os outros, mas não pode. Ou a empresa de vocês fala, não pode sair de casa porque você não está doente, ou a empresa que te recebe fala, não posso te receber. Então, é verdade. A discussão vai ser mais assim. Não vai ser fácil porque, como vocês falaram, não tem um modelo referência. A gente nunca viveu isso. É novo e tudo que é novo assusta e tudo que é novo a gente recusa, de primeira. Mas vai ser uma discussão que a gente vai ter que aprender a ter. Rafa, uma provocação no tema. Uma hora falando. Não.
acho assim, esse vai ser o principal desafio como um RM, como essa questão mais estratégica, porque pré-Covid já era difícil de, não baixa o preço porque não vai matar o vírus e vai fazer todo mundo vir para cá. Sim. Você acredita, na sua experiência, que esse pós-Covid, esses gestores, seja ele gerente geral, seja um gerente de vendas que também tem bastante esse embate, vão estar mais propícios a ouvir essas análises e executá-las? Eu acho que a gente vai ter basicamente 3 situações. Primeira situação de gente que não tem RM, ou que não faz esse tipo de análise similar. Você pode dar até outro nome, pode ser a pessoa de vendas que faz, ou da operação, não importa. Mas você tem uma galera que não vai fazer essa análise. Que vai olhar e vai reagir. O que a concorrência está fazendo? Eu vou baixar meu preço e vai funcionar. Eu sou mais esperto e só eu pensei nisso. Só eu vou fazer minha promoção na Booking, ou na Expedia, ou na Decolar, que seja. Vou deixar a Booking bem mais barata, isso mesmo. E vai funcionar. Então, você vai ter essa galera. E essa galera é a que provavelmente vai sofrer mais depois. Porque o cliente não aceita que você volta o preço rápido. Ninguém aceita isso. Então, tem isso. Aí, você tem os outros 2, você tem um grupo de pessoas que tem alguém que faz estratégia, alguém que entende do assunto. Não precisa ser o profissional de RM, mas pode ser uma pessoa de vendas, de operação, dono, o que seja. Então, você vai ter 2 grupos aí. O que vão ficar em negação, que vai falar que isso não é verdade, que é pessimismo, que a gente tem que acreditar e vai trabalhar na esperança. E esse, talvez não baixe o preço no primeiro dia, mas vai baixar no segundo. A hora que a esperança não responder, vai entrar em pânico e vai baixar o preço. E esse que pode falir, né, Rafa? Esse que pode falir, ou que puxa a fila para todo mundo falir, né? Porque aí você tem o último grupo que não vai querer baixar o preço, que sabe que não é o caminho e que vai querer trabalhar em valor e tudo que a gente prega que é a melhor prática de fazer. E aí vai ser aquela coisa, quanto tempo esse grupo vai aguentar estar no mesmo mar onde está todo mundo se afogando? É isso aí. Manter o posicionamento aí, na verdade. Aí quanto tempo demorar essa crise, essa quarentena, ou as pessoas que realmente falam assim, vou voltar, mas meu break-even é 40% de ocupação. Então, é isso aí. Eu acho que esse que é o caminho agora. Eu acho que o caminho agora não dá para ser RM sozinho, venda sozinho, operação sozinho. As pessoas têm que se unir. Tem que ser todo mundo junto agora. Não dá para RM fazer uma conta se ele não sabe qual é o break-even que a gente tem agora. Talvez break-even 40, nem isso, entendeu? A gente tem que entender qual que é o nosso break-even se eu só chegar em 25% de ocupação, o que eu preciso fazer? Sim. Como é que vai ser o meu custo? Eu, como gestora sei lá, operacional, administrativa, etc., eu preciso saber exatamente qual que é o meu máximo de despesa, como é que eu faço para pagar. Tem conta que não diminui, as outras a gente consegue negociar, mas tem conta que não vai. E até onde eu consigo aguentar com essa equipe que eu mantive, né? E aí vai. Eu pensando no mundo perfeito, assim, onde tudo é flor, né? E arco-íris, o RM faria uma previsão de como vai se comportar isso, vai ter uma evolução, ou vai ficar assim, ruim, bom, vai ter uma evolução, vendas vai dar um feedback do tipo se está perto da realidade ou não, que escuta do mercado ou não, para fazer aquele ajuste do otimismo ou do pessimismo, né? E aí o gerente do hotel vai ver esse número e vai falar assim, bom, então até o fim do ano eu não vou passar de 20%, como o meu negócio sobrevive até? O que eu vou ter que fazer para ajustar? É exatamente esse contraponto que eu queria fazer. O estratégico com aquele que tem a rua no bolso, que o Luiz falou. Exatamente. Assim, quem tem a rua no bolso vai levar essa informação. Exatamente. Ô, Cadu, não queira fugir, não, que vai vir algo para você agora. Não, como eu falei, só estou quebrando o protocolo, mas está dentro aí do roteiro. Mas não adianta, né? Um assunto puxa o outro, né? Queira não. Exatamente. Aí vai embora. Fica aqui a noite inteira falando. Não, esse papo aqui estava muito organizado. Vamos embora. Então, vamos embora. Cadu, bateu o desespero, dia 12, fechou tudo, casa caiu, aquele negócio nervoso, não sei o que vai ser do mundo e tal. Aí teve o hoteleiro que fez o quê? Já vamos demitir, enfim e tal.
E teve algumas demissões que vão ser necessárias mesmo, não tem jeito, faz parte do processo. Só que, assim, ele começou a cortar custos de vendas, de marketing, de RM. Cadu, o que você tem a falar para quem se encontra nessa situação hoje, depois de 2 meses? Sem uma pessoa de vendas, sem uma pessoa de marketing, sem uma pessoa assim. O que você tem a falar sobre isso? Bom, tem 2 situações. Eu até falei isso já nas lives aí que eu participei. Que assim, teve o baque inicial e agora, né? Não vai ter receita, não vai ter como manter e tal. E teve três decisões, né? E elas só vão se dizer, só vão se mostrar se foram certas ou erradas após tudo isso pensar. A primeira foi aquele cara que, e agora? E agiu na total emoção, eu não vou ter receita, não vou ter isso, não vou ter aquilo, demitiu todo mundo sem fazer nenhuma análise, nada. Teve aquele cara que se manteve, mas e agora? Eu tenho uma referência de fora, vamos olhar para fora, vamos ver o que vai acontecer, vamos manter a equipe, eu tenho um lastro, eu não tenho, eu tenho um caixa que me permite seguir dessa maneira por X tempo, vou esperar para tomar decisão e agora, 60 dias depois, estão começando a tomar uma decisão mais baseada numa tal realidade. E teve aquele cara que simplesmente não tomou nenhuma decisão. Esse cara que não tomou nenhuma decisão, pode-se dizer que foi a decisão errada, né? Que quem tomou a decisão por emoção ou quem tomou a decisão por razão, tomou uma decisão, fez algo. Aquele que não fez e continua, como a Melissa está falando, o discurso dela está perdida, tem algumas situações ali que estão perdidas até agora. Aquele que demitiu lá atrás, aí tem 2 pontos, eu vejo como 2 pontos. Tem uma questão também de gestão. Aquele cara que tomou na ação, atitude, na emoção, talvez ele não tenha pensado na gestão, ele não seja o cara assim, só tomou, agora eu não vou ter dinheiro para os próximos dias, vou mandar tudo indo embora. Então, assim, o cara que já teve uma maior cautela, esse cara ele vê a gestão. Então, assim, se a gente parar 60 dias depois, 60 dias sem nenhum tipo de receita entrando na empresa, né? E você mantém uma equipe. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer a gestão. E a gestão você vai ter que cortar pessoas, folha, custos em geral, né? Quem teve essa visão mais racional no início, desde então está renegociando contratos, colocou o diálogo, né? Executou o diálogo. Então chamou todos os fornecedores, viu aquelas principais contas que deveriam ser pagas ou não, aquela que dá para jogar para frente, e aí pegou o telefone e falou com cada um desses caras. E desde então, para quê? Isso eu tenho realidade dentro dos meus clientes hoje. Então, eu tive os 2 lados. Eu acompanhei bem isso. Então, quem fez isso, hoje, chegou uma decisão. Eu não consigo manter, porque tinha uma expectativa de abrir final de maio, primeiro de junho, já sabemos que não é uma realidade, né? E mesmo que for uma realidade, não tem aéreo. Só o turismo local não vai resolver o problema de todo mundo. Então, assim, o abrir também tem essa questão. Tá, eu abri, mas o hóspede vai chegar como? Que hóspede vai chegar? Então, assim, tem todas essas análises a ser feitas que o RM pode ajudar a gente a fazer também, a olhar. Mas não tem, vai tirar a base de onde? Você tem aéreo, por exemplo, tem um hotel em João Pessoa. Tem 4 voos por dia espaçados. O voo está chegando lotado, é óbvio. Se reduziu, tinha 8, 9 voos. Os voos estão todos lotados, lógico que está lotado, né? Então, assim, exatamente, tem uns destinos só tem um. E aí tem as companhias aéreas não querem a questão do espaçamento do banco do meio, enfim, tem todas as questões, mas só para manter na pauta. Então, quem tomou essa decisão, hoje ainda não tem uma volta, né? A gente não sabe quando é essa volta. A gente estima que aconteça a partir de junho, julho, tem algumas previsões de setembro, né? Então, assim,
E aí, como que eu mantenho uma equipe? Então, quem tomou a decisão lá atrás, que não tem vendas, está sofrendo porque é o momento agora que quem já se organizou de alguma maneira já está começando a pensar na retomada, seja quando ela vier. Então, vendas, talvez não vá vender, como o Luiz falou. Vendas vai se relacionar com esse cliente. E aí, tô falando e tal. Pô, você vai abrir o hotel dia 1º? Que legal, o pouquinho que vai acontecer eu tenho. Eu tive essa situação hoje, inclusive, um cliente que me ligou. Cadu, quais são os seus hotéis que estão abertos? Pô, você tem demanda? Eu falei, eu tenho uma demanda muito pequena, mas eu vou direcionar para aqueles hotéis mais parceiros, por isso que eu estou te ligando. Quer dizer, e se eu não tivesse prestando mais serviço para esses hotéis? Esses hotéis tivessem encerrado... Na atual situação, grávida é grupo, né, velho? Exatamente. Então, assim, quem cortou vendas perdeu a referência, né? Teve uma rede aqui de São Paulo que tomou, não vou abrir o nome, mas que tomou uma decisão muito assertiva, na minha opinião. Ela teve que cortar custos, gestão, isso é gestão e administração de empresa, né? Custo faz parte. Né? A demissão ela faz parte, mais dolorosa que ela seja, perder amigos, enfim, mas ela faz parte de um negócio. E essa empresa, essa rede hoteleira, tomou a seguinte decisão: eles desligaram a parte estratégica, talvez não seja a mais correta ou não, e mantiveram a equipe de vendas. Por quê? Eles sabem que a rua no bolso, quem tem a rua no bolso são os caras executivos de contas que estão na rua, conhecem quem são os clientes que podem, no primeiro momento, trazer. Então, assim, isso mostra a gestão, né? Isso mostra o que eu falei. O cara tem que ter uma segurança muito grande em quem ficou, né? Que vai conseguir também fazer a gestão, né? Exatamente. Porque só vendas também não adianta. Desculpa, povo de vendas, mas só vendas também não adianta, né? Assim, mas a gente tem que vender e tem que receber também, né? Você tem que falar, meu. Mas tem também, não é bem assim. Não há um favorecimento aqui, hein? Tem 3 caras de venda aqui e um operacional e ela tá e a mulher, né? Então tem que falar. A gente tem que respeitar e ficar quieto, porque é mulher e tudo mais. Mas, cara, vamos lá, para a razão. Você precisa de um cara estratégico agora que custa 3, 4 vezes mais do que o seu vendedor? Então, assim, você pode ter um mix dos dois. Um mix, exato. Isso aí, Luiz, exatamente. Se tem uma disparidade muito grande de salários, pô, aí você pega uma equipe, aí o Carmel falou, confia na equipe, confia também naquele time, há um treinamento. É isso aí. Se eu confio na equipe, eu tenho a confiança na equipe, é uma equipe que está engajada com a empresa, que está junto, que está entendendo o momento e tal. Então, assim, o cara estratégico também, talvez neste momento, agora, hoje, Rafael, que estratégia você consegue fazer hoje, nesse momento? Consegue fazer alguma agora, nesse momento agora? Já? Não, assim, é mais difícil. Então, assim, então precisa do cara que tem a rua no bolso, que vai receber a ligação, que o Luiz recebeu, que eu recebi. Olha, quais são os seus hotéis? Eu tenho alguma coisinha aqui, alguma coisinha eu vou pegar para você. Mulher grávida, que seja. Então, perder a referência de vendas daquela unidade é um tiro no pé, é cortar vendas. Tem que dar atenção para todas as áreas. Operação. Eu até usei como exemplo vendas, mas eu acho que quem fez a boa escolha de manter as melhores lideranças, independente do departamento, vai ter uma grande vantagem na retomada. Porque também, assim, quem escolheu por paternalismo, quem escolheu porque é amigo, não sei o quê, vai pagar um preço muito caro lá na frente, porque eu acho que essas pessoas não vão conseguir suportar a pressão dos meses que virão, tá? Ô, Luiz, nós perdemos a maioria das referências de cliente em termos de potencial, de demanda, enfim, porque muita coisa vai mudar. Mas uma das principais coisas que vão mudar são as demandas das OTAs. Eu lembro muito bem que em 2008, o Paulo Salvador, que você bem conhece, eu também conheço, o mercado todo conhece, ele já alertava para a gente ter um cuidado no equilíbrio dessa demanda. Porque, assim, se você ficar dependente dela,
OTAs, operadoras, que seja, enfim, que eles são os maiores produtores, se de repente eles não têm essa demanda, a gente começa a ficar meio perdido. E eu entendo que daqui em diante, a maneira como a gente tinha os nossos melhores compradores vai ser diferente. O que você acha e qual estratégia que você acha que tem que adotar agora para começar a construir esse novo nicho de compradores do hotel? Então, eu vou falar uma coisa para você. É muito particular isso no interior. Eu estou falando mais do interior. Seria bom também, o Cadu é mais São Paulo, seria bom ele me ajudar até com essa resposta. No interior, claro, você tem muito mais acesso aos compradores diretos da empresa. Por mais que eles comprem via agência, via operadora. Só que assim, eles vão te ligar primeiro. Vai pintar um evento para você aí, de 200 pessoas. O que você consegue? Isso acontece diariamente. Hoje mesmo aconteceram 3 vezes em uma grande agência de São Paulo. Então, assim, a gente passa, a agência vai passar, eu não vou passar a tarifa diferente, vou passar mesmo. Só que a gente já sabe, porque o cara já me ligou. Você entendeu? Então, assim, pra gente aqui não muda muito. Acho que vai mudar muito com o pessoal de São Paulo, dos grandes centros, Belo Horizonte, que o negócio também é mais pegado. Eu acho que vai ser mais nessa pegada. O interior... Não tem tanta diferença não, cara. Eu realmente acho que assim... Se você tem um relacionamento... Essa questão do interior e capital, essa questão da relação, realmente, no interior, ela é mais fácil. Ela funciona mais, ela é mais humana. Você chega mais, é o que você falou, de chamar o cara para um almoço, enfim, para um café. Você consegue uma maior proximidade. Não que isso não aconteça em São Paulo também, né? Tem que tirar um pouquinho desse mito também. Não que não aconteça, isso acontece também em São Paulo. Não é questão de mito. Fazer. Agora vai ser difícil. Sim. Agora, pós-pandemia, eu acho que vai ser difícil a gente ter um relacionamento com as pessoas, entendeu? Porque o pessoal não vai querer receber. Né? Ou você tem, ou depois você não vai ter mais ninguém. Então, mas isso acontece também no interior, né? Porque o interior também vai ter as restrições de vai ter restrição, mas assim, não. Se você já tem os caras, se você já tem o meio caminho andado, a minha vantagem é que eu estou na mesma cidade tem 4 anos, então assim, eu já tenho o acesso. Mesmo que não seja o mesmo comprador, eu já tenho acesso à empresa. Alguém da empresa conhece o Luiz Coutinho. Sim. Alguém da empresa conhece o pessoal da Haddad. Assim, por exemplo, várias pessoas. E assim como conhecem você também. Você vem de Campinas, todo mundo conhece você. Então, assim, mas pode mudar a questão de ser interior ou de você fazer o seu trabalho de uma maneira... Fazer amizade. Você executar aquilo que você fazer o seu trabalho. Você não vai... Você toma um café, mas você faz um negócio. Não depende. Né? Você está vendendo. Num cafezinho, quantos negócios você consegue tirar? Exato. Eu acho que vai um pouco além. A gente fala bastante do corporativo, que eu acho que todo mundo aqui, todo mundo que trabalha principalmente no corporativo, mas eu acho que vai ter uma demanda legal, que daí entra essa questão das OTAs, até que o Uber comentou. A gente vai ter uma demanda, pode não ser tão grande quanto o corporativo, queira ou não queira, o corporativo é o que domina a hotelaria brasileira, mas vai ter uma demanda paralela de lazer, não é bem lazer, é o que chama lá, eu vi aí em umas pesquisas de tendência, comfort trip. Né, que as pessoas elas estão cansadas de ficar em casa. Ninguém mais aguenta ficar em casa. As pessoas querem sair, querem ver os amigos, querem ver os parentes, querem ir para locais diferentes daquilo que estão acostumados. E daí vai ser o regional. Aí eu acho que hotel independente, interior, é aí que eles também têm que focar para conseguir trazer esses clientes, porque as pessoas vão viajar muito mais de carro, né? Vai pegar ali máximo 300 quilômetros. E fugir das OTAs, exatamente, para fugir das OTAs. Então, entra o RM, os profissionais da estratégia. Por que eu vou, sabendo dessa demanda, por que eu vou direcionar isso para o intermediário? Para o intermediário que vai ter um custo maior e eu não posso ter, eu tenho que rentabilizar, eu tenho que vender melhor. Né? Minha receita tem que ser melhor, tem que vender, rentabilizar. Então, assim, por que eu vou entregar esse meu inventário sabendo que eu tenho que, no primeiro momento, o turismo regional, que é o que vai poder me trazer uma melhor rentabilidade, por que eu vou dar essa condição para uma OTA? Eu tenho uma particularidade, enfim, a gente poderia até fazer um outro programa só desse tema intermediário OTA. Assim, está todo mundo falando, tem dois temas. Assim, entendeu? A gente falando que agora a OTA vai bombar e vai realmente dominar a hotelaria,
E tem aqueles que, assim, agora a TI vai quebrar. Tem esses dois públicos hoje conversando. Sim, eu escutei os dois lá. Já escutei as duas previsões. E as duas previsões. Eu acredito e desejo e creio e quero que aconteça que os hotéis tenham mais poder de negociação. Não, agora eu não vou te dar esse X daqui, não vai ser assim. Então, assim, Mas para isso a gente precisa se juntar de fato, Cadu, não como foi em 2008, que todo mundo falou que vai fazer um negócio, ninguém fez, e uma rede fez. Tem que juntar mesmo, de fato. Não é para faturar para ninguém, ninguém vai faturar. Não, aconteceu que uma não faturou e o resto todo. Assim, tem que ter amizade, não tem esse negócio. Eu posso chamar o Rafael para uma provocação? Claro, deve. Tô quieto no meu canto aqui. Eu já tentei chamar ele, ele não veio. Eu já tentei chamar ele e ele não veio. A gente tem que se juntar, você tem que provocar a Mel e o Rafael. Certo. A maioria. A Mel daqui a pouco. A Mel daqui a pouco. Ô, Rafa, é o seguinte. Eu sou independente em São Paulo, no interior. Estou ali e tal. Mas eu sempre tive o paradigma do custo. Eu nunca quis entregar o meu custo de apartamento, com medo do pessoal vender barato, enfim, esse tipo de coisa. A partir de agora, eu vou ter uma demanda menor, eu vou ter que ter uma estratégia de preços compatível com a demanda muito menor que vai existir. O que você fala? Assim, o cara ele vai ter que se libertar dessa história de falar de custos, né? Que tem até hotel de rede que não pode revelar o verdadeiro custo do apartamento. Deixa eu falar assim, essa coisa do independente me incomoda. O independente é sempre o culpado de tudo, e isso vale, assim, tem uma questão aqui. Mas enfim, Rafa, segue. Essa é uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que custo de apartamentos sempre foi um mito, né? Você perguntar para 3 pessoas como calcula o custo de apartamentos, vai ter 3 respostas diferentes. Não tem um acordo padrão até, né? de como Capaz calcular o custo de apartamentos. Pessoas mais. Se elas responderem alguma coisa. Então, eu acho que agora, como nesse momento, pelo menos esse ano, eu acho que a conta vai ser muito feita para como a gente não vai quebrar, como a gente vai sobreviver até o fim desse ano. Talvez, acho que essa habilidade de calcular o custo de apartamento melhore. Talvez fique mais claro, porque vai ser uma coisa que vai estar mais na rotina da discussão. O quanto a gente tem que vender para chegar no break-even. Eu acho que isso vai ser... se fizer um bingo das palavras em inglês do ano, lockdown vai estar de um lado e break-even vai estar do outro. Sensacional. Vai ser a palavra da vez. Aí. Vão ser os nomes das crianças da próxima década. Exatamente. Então, eu acho que talvez entre mais na discussão e tenham novas pessoas participando. Porque, por exemplo, vou falar da minha experiência. Vocês viveram isso de maneira diferente, pode me falar. Nunca eu vi numa reunião de revenue alguém do financeiro participar. Quem representa o financeiro é o gerente geral, com dados muito superficiais. A Melissa ficava barrando, cara. Não acho que eles têm que participar de todas, tá? Eu acho que pontualmente eles poderiam participar. E talvez agora, como a discussão vai ser muito mais o mínimo que a gente tem que fazer para se manter, financeiro ou sei lá, eu tenho caixa, alguém financeiro que seja, sim. Pode ter o cargo diferente, alguém que entenda da maneira mais detalhada como fazer essa conta do custo do apartamento. E eu acho que o primeiro desafio vai ser concordar na metodologia, do que entra como custo do apartamento, o que não entra, porque a gente tende muito a falar de custo do apartamento, seu custo de produção, por assim dizer, né? Então, quanto custa para lavar a toalha, arrumar a cama, hora da camareira, os amenities, luz, ar-condicionado, essas coisas. Mas alguns hotéis colocam o valor do recepcionista, mas a gente tem um monte de custo administrativo, enfim. Acho que o custo do break-even, talvez a gente até mude o nome de não ser custo do apartamento, né? Ser custo do break-even, talvez, sei lá, se muda o nome. De ser realmente o quanto a gente tem que vender aquele apartamento e um número X de apartamento mínimo para aquilo bater. Para depois daquilo, a gente falar só de custo de produção e, sei lá, meu break-even com 20% é esse, com 30% é esse, com 40% é esse. Acho que vai ser, sei lá, eu acho que seria a maneira mais fácil de fazer essa conta. E não adianta talvez tenha mais discussão. Né,
Porque agora acho que você pode mentir para o mercado, você pode falar para o vizinho que meu custo do apartamento é R$200 e ser 300, sabe? Tudo bem, mas não vai dar para você mentir para você. Como antes, dava para você mentir para você. Porque você fala, meu custo é 200, era 230, tudo bem, minha média era 280, sabe? Dava lucro no fim das contas, por mais que eu não tivesse tanto controle, dava dinheiro. Mas agora eu acho que vai ser muito, pelo menos um tempo, até o fim desse ano, acho que muito provável que seja assim, vai ser uma estratégia de sobrevivência. E se você mentir para você agora, uma hora essa conta vai cair. E vai ser surpresa e talvez você não sobreviva. Ô, Rafa, eu já ouvi. É o que eu acho. Vamos ver. Eu não lembro. Vamos medir e ver o que acontece. Exatamente. Eu não lembro, tem uma teoria, tem um nome, mas eu agora não consigo me recordar, estou tentando lembrar. Que assim, que não, você falou, mito do custo do apartamento. Esse custo do apartamento ele não existe, né? O hotel, um empreendimento, tem um custo fixo. E aí é o que você falou do custo do break-even, né? Quanto que eu pago a conta, esse custo fixo, e aí é lucro ou lucro operacional, enfim. Eu vou até pesquisar, porque existe essa teoria, você já ouviu isso em alguma das reuniões? Olha, a Mel já fez, pelo que ela me falou no outro dia, ela fez, trabalhou no desenvolvimento. Quando você trabalha no desenvolvimento, você está vendendo um hotel que não existe. Então, para saber se aquele hotel é viável ou não, você tem um cálculo de custo, que é o mínimo que você tem que fazer para dar lucro. E, geralmente, não entra tanto nessa discussão de fixo ou variável, se é FIIs. Você tem lá um valor, eu preciso de ter R$100 de diária média, 30% de ocupação, daqui para frente eu consigo dar resultado financeiro. Então, assim, eu acho que romantizaram muito esse negócio do custo do apartamento, porque, como eu disse, dava sempre lucro, ou a conta fechava, porque você nunca vendia no custo do apartamento, de qualquer maneira. Então, romantizou muito de como é a maneira perfeita de saber isso, para saber quanto você pode vender no Montier, etc. Eu acho que a gente tem que voltar mais para o básico e falar de break-even. Quanto que é o meu break-even? O break-even não é só tarifa, não é só tipo R$150. Porque se eu vender um apartamento a R$150, eu não pago a conta. Mas se eu vender 100 apartamentos a 150, eu pago a conta. Sim. Então, o break-even não é uma métrica, são duas. É volume e preço mínimo. O volume mínimo, você precisa do preço mínimo. Então, eu acho que talvez entre mais essa discussão agora, porque a gente vai saber quanto é o mínimo que a gente tem que vender no preço que a gente consegue vender. Eu acho que vai partir para aí a discussão, né? A gente consegue vender a quanto? Ah, o cliente aceita pagar no máximo agora R$150. Então, beleza, por R$150, quanto que é o mínimo que eu tenho que vender para pagar minhas contas e ficar empatado? Ah, é 25% de ocupação. Então, aí é o meu break-even. Eu acho que a gente já vai, se a gente continuar nesse papo, a gente começa a entrar numa coisa muito mais administrativa, contábil, etc. Porque tem um termo que ninguém na hotelaria usa, ninguém, né? Mas a maioria das pessoas nem sabe, que é margem de contribuição. A gente precisa saber o que é margem de contribuição. As pessoas não sabem o que é isso, entendeu? A gente tem que pagar os custos daquela venda especificamente e diluir no volume, a gente vai usar para diluir, né, os custos fixos, etc. Conhece, é a maldita conta. É a maldita conta de displacement para receber companhia aérea, entendeu? Mas assim, eu vou entrar até uma coisa mais básica. Você pergunta hoje pro financeiro, qual que é o meu custo por dia? Não tem um cálculo assim, só tem um do mês. Você espera um mês e meio, você espera uns 15 dias depois que o mês fechou para fechar a conta, né? Então, quando a gente fala de RM, a gente faz a custo por receita por dia, por segmento, quanto mais detalhado, melhor. A gente está bem quebrado a receita por dia, por segmento. Só que os custos a gente faz um total do mês. Ah, eu tenho uma média de custo de luz por apartamento. Eu tenho uma média de custo de enxoval. Então, assim, não é um hábito, porque nunca teve a necessidade. Não estou falando mal porque é preguiça de fazer o trabalho, não, mas nunca teve a necessidade de fazer esse trabalho. Porque não precisava. Não era o nível de detalhe que era necessário para gerir um negócio. Só que agora, talvez, a gente vai ficar para sempre fazendo isso? Não sei. Talvez a gente faça esse tipo de trabalho 6 meses, até o meio do ano que vem. E depois as coisas voltem a um patamar mais parecido com o que era antes da Covid e você não precisa mais tanto detalhe ou ter essa discussão de quanto que é o break-even. Porque se você faz uma estratégia para empatar, isso não é bom para o negócio. Nenhum negócio precisa disso. Você tem que fazer uma estratégia para dar lucro, não para empatar. Então, é necessidade diferente. E agora, Uber, eu vou roubar a sua vez. Eu vou roubar o seu papel. Como é que a gente ensina isso para os hotéis independentes, né?
que tem isso, que tem essa sistemática que tem esse conceito do custo, da despesa, não posso gastar, como é que eu vou ter lucro? Porque ele nunca precisou, igual exatamente o que o Rafa falou, nunca precisei fazer muita conta, né? Sempre deu lucro. Então, nunca precisei fazer muita conta. Como é que eu ensino isso para o independente? Então, mas agora é necessidade. Peraí, vamos lá, Uber, deixa. A gente já fugiu do tema faz tempo, mas vamos lá. Já, completamente. Vamos lá. Fala, Deixa eu palpitar uma coisa que eu acho sobre independente, tá? Independente, e tem hotel de rede também, que às vezes tem modelo de franquia, ou até mesmo é administrado. Cara, a gente chegou num momento agora que quem não entende do negócio tem que deixar quem entende tocar o negócio. Porque se a pessoa ainda continuar com a mentalidade de tipo assim, eu não entendo, mas o que eu estou fazendo dá certo, essa pessoa vai falir. Essa pessoa não vai continuar. Não, o que eu ia falar, que o Uber estava falando, é a maldita frase do sempre foi assim, né? Galera, não é mais assim, faz muito tempo. Mas aí eu peço a palavra porque, assim, eu trabalho com esse público independente, com dono de hotel, com hotel familiar. Mas isso eu escuto até na... Vamos lá, é assim, eu acho que são pessoas que se informam com a informação que conseguem. A diferença de uma rede para o independente, que eu acho que na rede você tem mais pessoas para discutir o assunto. Talvez numa rede você tenha 5 gerentes gerais que trocam ideia. E você, como independente, você não tem 5 pessoas para trocar ideia. Você conhece os vizinhos, mas às vezes eles não conversam com você com a mesma liberdade do que um companheiro de trabalho. Então, da mesma maneira como teve a onda da paridade tarifária, ninguém sabia o que era, agora todo mundo domina. Que precisa de ter distribuição, que ninguém sabia o que era, agora a maioria das pessoas usa o Minibis ou um programa similar. Eu acho que custo de apartamento, break-even, sei lá que nome que vão dar para isso, vai se tornar uma discussão. Talvez não agora, porque não é popular ainda. Mas tenho certeza que daqui 1 mês, 2 meses, vai ter um monte de gente querendo vender como fazer o break-even, aprenda a fazer o webinar do break-even, porque as pessoas vão ver quem precisa disso para sobreviver. Espero que esse movimento comece antes dos hotéis quebrarem, porque vai ser muito triste isso ser uma reação de hotéis quebrando. Então, espero que essa divulgação de vamos calcular para a gente saber, sei lá, você tem quanto de caixa hoje? 100 mil. Então, você tem 100 mil e 100 mil tem que durar 6 meses. Quantos tem que vender para esses 6 mil durar 6 meses, sabe? Acho que vai ser talvez mais simples a discussão. E aí vai difundir, as pessoas vão falar por necessidade, porque não vai ter... Porque eu acho que dos hotéis que não quebrarem, quando rolar essa onda de dar desconto absurdo, de alguma maneira sobreviveu porque não vendeu ou porque vendeu pouco e não foi suficiente para quebrar o negócio, vai passar essa onda de tipo, baixar o preço resolve. Eu espero. E aí a próxima discussão vai ser qual que é o meu mínimo para vender, para não quebrar. Qual que é o meu mínimo para eu passar o cartão de crédito e tirar os 130 mil, sabe? Tô zoando na brincadeira. Mas vai ser a discussão que vai precisar ter em algum momento. Se não, vai ser a discussão... Senão a discussão vai ser o quanto a gente consegue vender esse prédio para pagar os prejuízos. Sabe? E eu não gostaria de estar em algum ambiente que tem essa discussão, porque vai ser muito ruim. E parece fácil falar agora, depois que muita coisa já passou, né? Todo mundo fala, depois que passa a gente fica fazendo as previsões, fácil, né? Mas é muito fácil. Mas uma coisa que eu tenho muito forte em mim é quem lá no começo, nos 60 dias atrás, né? 2 meses atrás, tivesse parado para pensar e com racionalidade, deixando um pouquinho a emoção de lado, hoje em dia não ia ter que estar pensando em sobrevivência. Ia poder pensar em estratégia de desenvolvimento para lá para frente, já estar pensando em estratégia de crescimento. Mas, sabe que não é crescimento 100% de ocupação, né? Sabe crescimento é de desenvolver muito forte. o negócio. Lá nos 60 dias tinha hotel, eu soube de hotel de mercado, nem meu hotel que trabalha comigo, que não sabia nem o que tinha para pagar e nem o que tinha para receber. Outros hotéis estavam pagando contas sem negociar com o fornecedor. Contas assim, fez uma obra de gesso, vai gastar 30 pau de gesso. Pô, 30 mil de gesso eu pago uma folha, pago um funcionário, pago... Assim, isso aconteceu não só em hotel independente, hotel... Assim, os hotéis, a grande
assim, a grande maioria não posso dizer isso porque eu não tenho conhecimento. Mas muitos hotéis não têm esse controle do que eu tenho para pagar e o que eu tenho fora para receber. Não tem. Gestão, então, assim, né? Gestão. E aí, como que você quer que hoje, 60 dias depois, o cara tenha pensando em estratégia? Não tá. É aquele cara que você falou. É o cara que está perdido, dando cabeçada ainda. Que não sabe. Essa é a realidade. A gente não quer acreditar que é uma realidade da maioria. É o que eu quero acreditar. Mas tem muito. Já falamos coisa boa pra caramba, essa bagunça gostosa, esse é o papo de hoteleiro, coisa boa, tá? Vem aí mais 2 meses. E aí eu quero que, muito resumidamente, cada um fale o que espera para esses próximos 2 meses, no sentido de não vamos ter uma bola de cristal nem nada, mas vem 2 meses que a gente vai enfrentar. E aí, quais seriam sugestões, conselhos e afins para os próximos 2 meses que virão? Mel, começa contigo. Eu acho que a primeira coisa, e até aproveitando tudo que a gente já falou aqui, é ter domínio do seu negócio. Não é o que normalmente eu falo quando me perguntam, mas eu acho que toda essa conversa aqui me fez parar mesmo, que eu acho que isso é muito importante. As pessoas têm que ter domínio do seu negócio, conheça as suas contas, né? Saiba exatamente o que está se passando no caixa da sua empresa, em vendas da sua empresa, né? Do seu hotel. Tem que saber o que está acontecendo. Independente da sua função. Você pode ser um chefe de recepção, você pode ser uma governanta, você pode ser gerente de vendas. E se você for gerente geral e você não tem domínio do seu negócio, desculpa, né, meu amigo? Mas tenha domínio do seu negócio. Isso é extremamente importante. Só que uma outra coisa que, para mim, isso está muito claro desde o início. Quando é uma acalmada mais a pandemia, a gente tem que pensar, é uma nova hotelaria. Tem que pensar... Coisas vão voltar a ser como era antes? Algumas vão voltar. Mas tem algumas poucas, Luiz, bem poucas. Mas algumas podem voltar lá para frente. Eu espero que não. Eu espero que a gente mude para melhor. Mas é uma nova hotelaria. Então muda a cabeça. Tem que mudar o pensamento, entendeu? Você não pode... mas é porque antes a gente fazia assim. Esquece. Esquece. É outra coisa agora. Tá? É outra coisa. Teve uma live que eu participei que eu falei, a gente vai ter o mesmo cliente... Só o mesmo CPF que a gente vai ter. O cliente que vai ficar hospedado é outro completamente diferente. Isso aí. Show. Rafa? Olha, eu acho que para os próximos 60 dias, o que as pessoas deveriam fazer é ter um choque de realidade, parar um pouco a negação e achar que, sabe, vai tudo melhorar. Vai melhorar eventualmente, eventualmente. Mas não vai ser rápido. Não vai ser assim, né? Tem um choque de realidade. Façam cenários possíveis, futuros. Ninguém sabe a fórmula certa e previsão não é para acertar na mosca, né? Previsão de loteria. Faça cenários, como o meu hotel vai sobreviver se eu tiver 10%, se eu tiver 15%, se eu tiver 20%, se eu tiver 5%. Sabe, se eu abrir em julho, ou em agosto, em setembro, qual que vai ser meu cenário? Eu consigo sobreviver até quando? E desenha. E esteja preparado para mais de uma situação. Se acontecer isso, eu preciso fazer isso. Se acontecer isso, eu preciso fazer isso. Tem esse choque de realidade, porque achar que vai voltar rápido, que talvez, se voltar, ótimo, vai ser uma situação legal de trabalhar. Mas se não voltar, você não pode ser pego de surpresa. Então, acho que esse seria o exercício dos próximos 60 dias. Muita gente tem falado de voltar em julho, é um número mágico que eu vejo por enquanto, mas depende de tantos fatores aí, para ser julho, para ser junho, para ser setembro, para ser agosto, que eu faria cenários. Se voltar em julho, como seria? Se eu voltar em agosto, como seria? Se eu voltar em setembro, como seria? Acho que esse seria a lição de casa dos próximos 60 dias. Luiz? Eu acho que na visão mais dos clientes e da empresa e tudo mais, acho que tem uma frase que eu gosto muito, é da empresa Júlio Simões, né? Entender para atender. Nós vamos ter que entender a necessidade do nosso cliente, entender a nossa necessidade do hotel e fazer um mix dos dois. Então, como a Mel já falou, como o Rafa já falou, nós vamos ter que fazer um mix, nós vamos ter que fazer um embasamento, porque senão todo mundo vai sair perdendo.
sai perdendo agente de hotel, sai perdendo os clientes, sai perdendo o investidor. Então, vai ter que ser mais pé no chão e não vendo assim, vamos lutar, vamos fazer acontecer com a tarifa que for. Não. Calma, respira. Na meditação ele não fala respira. Vamos respirar. Porque se a gente quiser fazer tudo de uma vez, nós não vamos ter nada na mão. Vai continuar aquela concorrência de cada um com uma plaquinha. O meu é 100, aí vem os hotéis independentes. Nada contra R$50 e tudo mais. Então, assim, vai ser difícil. Mas eu acho que a gente já passou por algumas crises. Não como essa, mas algumas pesadas. Em 2008, se eu não me engano, né? Foi bem pesado. Então, assim, entender para atender. Tanto dentro de casa como fora. Fechou. E não menos importante, Cadu. Bom, seguindo a linha de frases aí, do espere o melhor, prepare-se para o pior. E se preparar para o pior é o que o Rafa falou, crie cenários, consuma conteúdos, estude, olhe para dentro, aqueles processos que sempre foram assim. Mas por quê? Mas sempre foi assim. Olhem para eles, olhem cada linha de processo, vendas, operação, tudo, a linha toda. E olhem para fora também, aí fazer um link com o Luiz, entender não só o cliente, mas com o mercado como um todo. A gente faz parte de um ecossistema, um setor depende do outro. Entender também o processo de compra desse cliente, né? O que o Luiz falou, de entender qual é o seu budget, enfim. E acho que assim, fazendo tudo isso, se posicione. Que não adianta só querer fazer um desconto porque a sua concorrência está fazendo e ser a única variável que está sendo analisada. E também se posicionar na questão de pagamentos, que é um tema em voga, que é muito importante daqui para frente, porque ninguém tem dinheiro, ninguém. O cliente não tem porque ele também está sendo impactado pela crise. O intermediário não tem porque também está sendo impactado, e nós também não temos. Então, assim, a questão vai ser um grande diferencial nas negociações, no meu entender, daqui para frente. Entender o processo da compra, os custos todos envolvidos, externos e internos, e a forma de receber deste cliente. Então, assim, é uma preparação. Isso, para mim, é se preparar para o pior. Olhar para dentro, ver o que eu posso melhorar. Se eu não tenho conhecimento, buscar esse conhecimento estudando conteúdo. Hoje tem uma série de conteúdos aí gratuitos. Isso aqui que a gente está fazendo não deixa de ser um conteúdo, né? E também, se não tiver, quando retomar e pensar, já começar a se estruturar de alguma forma nessa sobrevivência que todo mundo está passando, e pensar em ter parceiros. Eu posso não saber, mas eu tenho parceiros que possam fazer e aí construir isso junto. Então, essa é a minha dica aí. Espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Legal. Gente, muito obrigado por terem aceitado bater esse papo com esse doido aqui por hotelaria, mas que gosta muito da área e quer ver todo mundo se dar bem. Eu acho que a gente precisa seguir a teoria da evolução, né? Que vai ser o mais forte, mas vai ser o que se adapta melhor, é que vai sobreviver. Nos próximos papos de hoteleiro, nós vamos explorar muita coisa legal também, como, por exemplo, o que precisa mudar na cabeça das lideranças para sobreviver aí nesse período pré-vacina. Meios de pagamento, faturamento, como é que a gente vai se responsabilizar aí para mudar essa forma de pagamento? Estratégias para que a coisa aconteça de uma forma mais inovadora. A inovação que tanto cobram da hotelaria, ela é possível, não é? Nos próximos papos de hoteleira, a gente vai explorar tudo isso. Desculpem pelo atrapalhador, que não era apresentador, mas era atrapalhador. E, cara, vem curtir sempre esse papo gostoso com a gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito bom. Fechou. Galera.